Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Você assiste ao vivo no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. Mesmo com a ausência do Rec, sempre a transmissão nesta plataforma, canal 21 da NET, 19 TVN e 48.1 digital. Nesta quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro de 2018, dia de decisão para a nação tricolor, decisão para o Grêmio, em busca da seu segundo título, a segunda conquista da Recopa Sul-Americana, como diz a Conmebol, em busca, duelam Grêmio e Independiente para ser o rei da América, considerando a temporada passada, até porque são as duas equipes que ganharam as competições da Conmebol. O Grêmio ganhou a Libertadores, o Independiente venceu a Sul-Americana, o Independiente ainda vai disputar depois a Copa Suruga no meio do ano. O Grêmio já teve a sua segunda competição, já é a segunda competição do Grêmio por ter vencido a Libertadores, já disputou o Mundial de Clubes, mas é de fato quando inicia o ano de 2018 pro Grêmio, que busca agora uma definição de qual será o primeiro time, ainda com alguns desfalques, o Arthur fora, o Ramiro que está suspenso nos 2 jogos, mas o Renato começa agora a indicar em que linha ele pretende trabalhar esse ano de 2018 com o Grêmio. É com o Cícero como um falso 9? Será que o Jael entra na equipe hoje, consolida aquele conceito de que de fato o Grêmio vai seguir com um camisa 9, o centroavante Aipim, como alguns dizem? Será que o Grêmio vai ter uma movimentação mais de flutuação? No meio de campo, com a ausência do Ramiro, ele coloca outro marcador ou coloca o Alisson e aí tem uma equipe mais ofensiva? Tudo isso nós vamos debater ao longo do programa de hoje com os nossos convidados. Já aqui conosco o Roberto Tite, secretário de Esportes aqui de Canoas e profundo conhecedor, já trabalhou em equipes ditas amadoras, equipes de outros esportes, especialmente o vôlei, que tem ainda uma ligação muito forte aqui em Canoas, tem disputa de Superliga com o vôlei. Já trabalhou, por exemplo, aqui na universidade, na Ubra, quando da nossa equipe de futebol, nossa, porque falo de uma maneira macro da Ubra, tinha disputa do Campeonato Gaúcho, enfim, todo mundo conhece bem essa história. Também conosco aqui já o Jesse James, conselheiro do Internacional, e está chegando o deputado Juvir Costela, que também é identificado com o Grêmio, assim como o Roberto Tite. O Jesse James é identificado, por óbvio, com as cores do Internacional, é conselheiro do Inter, mas tanto o Roberto Tite, que tem um ar de desportista, mas que na hora de torcer a partir das 9h45 torce com a camisa do Grêmio. Eu sou secretário de Esportes de Canoas, antes de mais nada, né? Então, boa noite. Boa noite a todos de casa. Eu sou um desportista que gosto muito do futebol, dos esportes amadores. Vou torcer para o Grêmio, claro. Como não, né? Vai torcer para o Grêmio ou pelo Rio Grande? Torcer pelo Grêmio, claro. Brincadeiras à parte, como gremista assumido que sou, acho que é um jogo, já entrando um pouco na tua pergunta, né, Maurício? Boa noite aos colegas aqui também. Já entrando um pouco na tua explanação inicial, eu acho que o Renato não está pensando em definir um modelo de jogo para esse jogo. Esses jogos são finais, são jogos que ele vai levar o que ele tem de melhor, o que ele pode botar em campo. E não é isso que vai fazer com que ele defina se vai jogar com centroavante mais adiantado, se vai jogar com 2 ou não, ou mais volantes, a não ser pelo fato de que ele tem que pensar na vitória nesses próximos 2 jogos. O time não está encaixado, o time não está completo, como também Independente não é. Isso não é conversa de desculpa de quem pode ou não vir a ganhar ou perder o jogo. Mas acho que não são jogos para definir o modelo de jogo para o Grêmio, até por conta das contratações recentes do Grêmio, né, Maurício? Acho que o Grêmio está contratando um centroavante com a ideia de ter alguém camisa 9 específico de dentro da área, que eu acho que no fundo o Renato sempre quis ter. Tudo ao longo do ano passado sempre se desenhou para isso e efetivamente as coisas não andaram bem, mas eu acho que era o desenho que o Renato sempre pensou em ter, né? Deputado Juvir Costela, você compartilha desse entusiasmo que tem a torcida do Grêmio, de que vai conquistar a vitória e vai conquistar essa segunda Recopa, vai se consolidar como rei de Copas, porque é o rei de Copas do Brasil contra o rei de Copas da Argentina hoje, né? Boa noite. Verdade, Maurício, boa noite. Quero concordar sim, o Grêmio, na verdade, ele vem numa fase, mesmo agora reiniciando, vamos dizer assim, né? Com um pouquinho de dificuldade aí no início de gauchão, né? A equipe retomando de novo o seu futebol, mas não tenho dúvida nenhuma que o Grêmio vai enfrentar, e é uma
e é uma equipe qualificadíssima, que é o Independente, nós sabemos disso, já estivemos esse enfrentamento em 96, onde lá o Grêmio conquistou num resultado de 4-1 já a sua primeira, né? E hoje estamos aí nesse enfrentamento novamente. Mas acredito sim que a torcida do Grêmio, e nós vamos trazer esse resultado para cá, para Porto Alegre, acredito que o Grêmio traz de lá, no mínimo, um empate. Acredito. Há uma dificuldade, sim, nós sabemos o enfrentamento que teremos lá, mas os argentinos também, assim como jogam, vão deixar o Grêmio jogar, né? É uma disputa que nós não temos dúvida nenhuma aí que será a favor do tricolor. Acredito que o resultado vai se definir aqui na Arena de Porto Alegre, mas com o resultado de hoje, de 1-1, 0-0, nós não perdemos lá hoje, na noite de hoje. Eu quero saber agora do outro lado do Rio Grande, porque hoje a divisão, vamos dizer que não está 50-50, ou alguns vão dizer que está 50-50, enfim, outros vão dizer que está 75-25, telespectador, alguns vão dizer que, mas tem 3 gremistas hoje, outros vão dizer, não, está 2-2, o pessoal é criativo nessas comparações. Nós não temos dúvida nenhuma que 50% já tem. No mínimo. No mínimo 50% no já tem. No mínimo um empate hoje nós já temos. Isso é o que eu disse, 0-0, 1-1. E aí, Jess, tem o seguinte, os gremistas hoje têm no mínimo 50% dos votos. E como são 2 autoridades, um deputado e um secretário de esportes, já tem o voto de Minerva. Hoje já é minoria aqui, Jess. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, deputado. Vai pegar o kit secador hoje ou não? Não, na verdade nós temos os hermanos Rojos, né? Que são o Independiente, América de Cali, Internacional. Então a torcida é para o verdadeiro rei de Copas hoje, né? Com 7 Libertadores e 2 Mundiais, nem vamos nem comparar. Apesar das brincadeiras, é uma partida bem difícil mesmo. Jogar na Argentina, eles estão sedentos por títulos desde a década de 70. Então o Inter ganhava aqui na década de 70. Boa noite, telespectadores, pessoal do Movimento Gigante Colorado também, ao qual faço parte. Eu acho assim, é um ressurgimento do Independiente em cima do Grêmio, o atual campeão da Libertadores, é muito forte para eles. Então, eles que têm esse perfil de jogo bem similar ao perfil do Grêmio, na questão que foi criado esse mito da raça, da parte do ser copeiro, a parte do marketing, ambos já estão se degladiando nas redes sociais. Eu acho que vai ser uma bela partida, sim. Mas eu achei que o atual campeão da Libertadores ia ficar mais otimista, não torcendo por um empate lá. Achei que eles chutariam um resultado de 1-0, um 2-1. Então eu vou chutar o meu resultado também, por antecipação. Um 3-1 lá fica bonito. Pro Grêmio, jogo, né? Não, 3-1 pro Independiente. Achei que era mas pode sair 1-0 pro Grêmio no primeiro tempo. Para dar aquela emoção, aquela expectativa, aquele intervalo feliz e depois a gente volta para a realidade. Mas é uma baita partida, é um clássico sul-americano. Para a gente equilibrar bem esse clássico Grenal, vou chamar o nosso telespectador. Pode mandar mensagem no 99588-2374. Os colorados podem mandar mensagem de corneta, os gremistas podem mandar mensagem de incentivo, enfim. Você participa do programa conosco e manda suas mensagens. Tem na verdade, telespectadora, a Irene, que ela tá mandando uma mensagem aqui, ela tá replicando o programa de ontem e eu tô fazendo gancho com o programa de ontem intencional. Ela está dizendo aqui, manda mensagem para o REC, dizendo que o Ayrton Bernardoni, árbitro laureado pelo Internacional, que esteve aqui ontem ao lado do João Padeiro, e daqui a pouco eu vou chegar no João, mas a Irene está dizendo, REC, o Bernardoni tem que ir na Grenal para apanhar, acredito que nos debates, óbvio, do Benhur. O Benhur Marchiori, que participa do debate lá na Grenal do meio-dia às 2 da tarde. Então, acredito que esteja nesse ponto. Mas por que eu puxei o programa de ontem? O João Padeiro esteve aqui. Ele só se esqueceu de, ao longo do programa, e tem 1h30 da nossa conversa aqui, de mandar um abraço, um beijo para dona Shirley, que há 37 anos atura o João Padeiro todos os dias. Então, um beijo para o João Padeiro, João Rímulo, que está casado com a dona Shirley Rímulo há 37 anos. Essa com certeza vai para o céu. Não, acho que tu tem que retirar o beijo e mandar para dona Shirley, né? Não, pro casal. Não, acho que não é justo, eu estou a favor dela. Eu estou a favor, claro. Eu acho que tem que retirar o do João Padeiro, só manda para dona Shirley. Então tá. João, o teu tá cancelado. Só um beijo para dona Shirley e também para Valentina Rímulo, que é a netinha do João. Obviamente também netinha da Shirley. Que estão em festa hoje, estão comemorando. O João hoje me ligou a tarde inteira, ligou pro REC. REC, pelo amor de Deus, eu não mandei o parabéns, mandem. Então tá registrado aqui, Maurício, João. como eu já vim algumas vezes aqui, por favor, um beijo para dona Cristina também, pode ser? Claro. Dona Cristina Tits, um grande beijo para a senhora.
agora me saí bem, né? Saiu bem. Pelo menos para uns próximos 10 programas ela vai me liberar para vir aqui, eu acho. Não, o habeas corpus é preventivo aqui. É preventivo. Querem aproveitar já a sessão Maguila? Minha filha nasce a qualquer momento, né? A minha namorada está em contrações, etc. Então, daqui a pouco, a Ana Tua Beatriz... namorada está em contrações e tu está aqui no programa? Pra tu ver a importância do futebol na vida da gente. Parabéns, hein, A Maurício? importância do cadeira cativa, né? Mais uma razão tu mandar um beijo pra namorada. Né? Olha, Eu fui ao médico com ela, ela é gremista, né? E a minha filha é colorada, menino? uma menina. Eu tenho menina. 2 meninos do meu primeiro casamento, são colorados, a mãe é Legal. gremista também. Então a gente conseguiu explicar para as mães que a gente quer sempre o Que futuro idade das tem as crianças, né? meninas? Assim, 8, 5. Então não são colorados. Desculpa. São bem. E sócios, colorados Tem e tempo ainda, sócios. né, Costela? Tem tempo, hein? Colorados e sócios. mas com Um beijo certeza, do com Chero, certeza. Gianluca e a Ana Beatriz. Queremos desejar então a ti aí, o papai, né, que a qualquer momento vai ficar pai novamente, que venha com saúde, isso que é o importante. Isso que é Muita importante. saúde, E óbvio que isso que é bênçãos, importante. sobretudo bênçãos. E a dona Mayra, que está lá em casa nos assistindo, afinal de contas, eu estou indo para 35 de casado. Que beleza. nesse Eu momento. tô indo pra 7 de namoro, 4 de casado com a dona Ô, Fernanda. Maurício, Tem que Mas resolver não isso aí, tomou o Maurício. arroxo ainda, Maurício? 7 de namoro? Não, 7 de namoro, mas 4 de casado já. Ah, bom, então tá Ô, bem. Maurício, foi cedo. é cadeira cativa, encontro de casal? Como é que estamos no programa errado? Não entendi. Não, mas eu vou Casa pegar de uma- família. Casa de família. É que sempre tem a sessão Maguila, entende? Ah, Roberto? entendi. Mas eu vou aproveitar esse gancho que vocês falaram, brincando com o Jesse James. Claro. Porque o menino, os filhos são colorados, são gremistas. Essa é uma época, se nós pegarmos os gremistas, ou grande parte dos gremistas, são os jovens que nasceram na década de 90, que foi uma década mais do que vitoriosa vitoriosa. para o Grêmio. Nos anos 2000, ali de 2004 a 2010, certamente as crianças que viveram aquele período tendem a ser coloradas, só que o Grêmio emendou agora uma sequência positiva. E isso acaba atrapalhando um pouco essa lógica, né? Eu acho que sim. É normal, né? É normal, inclusive, crianças torcerem para um time tendo um pai ou até os pais de outro por conta dos amiguinhos do colégio, aquela coisa toda. Isso é legal, isso é saudável, isso não é um problema. Eu lá em casa, são 2 gremistas, eu tenho 2 filhas, são 2 gremistas e 2 coloradas, porque a mãe é colorada. Aí vieram os cachorros, então uma cachorra é gremista e outra cachorra Então é colorada. 50-50 São na família. Não, aí apareceu um gato na minha churrasqueira um ano atrás e nós decidimos em comum acordo que é Barcelona. Porque daí fica equilibrado, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul tem 3 gremistas, 3 colorados e a gata é do Barcelona, fica tudo tranquilo. Vamos torcer pro PSG hoje, não sei quanto é que tá o jogo, mas... Tava 1 a 1. Tá 1 a 1, Tá indo. mas se fosse do Real Madrid já não seria 50-50, né? Se a gata torcesse É que pro o Real gato, Madrid. o gato apareceu ano passado, né? Antes Era da Barcelona, final. era Barcelona. Barcelona. Era Barcelona. Vamos pegar o time do Grêmio. Não tinha pensado nisso. É. Não, mas já tinha matado essa gata já. Não, se ela fosse reclamar do título, enfim, seria complicado. Mas vamos pegar o fato mais próximo agora, que é esse jogo do Grêmio, decisivo na Argentina. O que vocês acham que o Renato vai fazer? Porque são muitas opções. Eu vi hoje um site especializado em futebol, colocou 6 prováveis escalações do Grêmio. Tem variações colocando o Alisson, colocando o Michael Suel, outras colocam um trio de volantes com Jailson, Michel e Maicon. Há quem aposte no Cícero na frente, há quem aposte no Cícero na vaga do Alisson e o Jael na frente. O que vocês acham que o Renato tende a desenhar? Porque nos jogos do Gauchão, ele utilizava o Madison na lateral. O Madison teve, para quem estava pulando carnaval, não acompanhou, ele sentiu uma lesão. Foi constatada no treino de domingo, ele está fora, inclusive, da lista da Recopa, não joga nenhum dos 2 jogos da Recopa. Então essa opção de colocar o Madison na direita já não existe. O Léo Moura que vai ter que jogar ali. O que o Renato treinou no Gauchão pode servir daqui a pouco para analisar se ele vai utilizar de fato o Cícero na frente. O que vocês acham com o feeling que vocês têm, acompanhando da arquibancada? O Roberto Titz também já teve do lado de gestão esportiva, o Juvir Costela acompanha muito também o esporte. O que vocês acham que o Renato vai fazer? Porque é uma grande incógnita. Eu não sei nem se o Renato tem tanta convicção no que ele vai fazer, porque a ideia inicial já não deu certo. O início da minha resposta era por conta dessa tua última fala. Eu acho que
o que eu disse lá no início do programa. Acho que o Renato vai colocar aquilo que ele tem de melhor no momento, e melhor no momento significa questões físicas, muitas vezes, não são nem questões técnicas. Digamos que aqueles que estão na Argentina estão todos bem fisicamente, acho que o Renato tem uma tendência a seguir aquilo que ele nos demonstrou, que é uma característica dele como treinador, ou seja, ele não é um cara de jogar com 3 volantes. Ele é um técnico que joga... Mas ele já jogou com 4. Não, já jogou, mas veja, era um momento em que o Ramiro estava indo lá para a direita, né? Eu vejo que agora com o Michael, volto a repetir, questões físicas, o Michael supostamente com questões físicas resolvidas, eu acho que ele estabiliza ali com Jailson e Michael. Acho que a tendência é o Cebolinha entrar no ataque, porque é o que está com mais ritmo, é o que está jogando mais. Também não é por questões necessariamente somente técnicas, não. Mas acho que o Cebolinha começa a jogar. E aí tudo é uma questão, assim, se o Léo vem para um lado, o Cebolinha vai para o outro, acho que ele centraliza lá não já é o outro, o Cícero na frente, que também é uma característica que vai manter aquilo que o Renato está nos demonstrando. Ou ele não bota o Léo, acho que a minha dúvida não é a mesma que tu colocaste na tua pergunta, eu acho que ele não pode até vir a não colocar o Léo. Desculpe, o Madison não foi. O Madison não foi. Não o Léo tá vai jogar para a direita. Daqui a pouco ele pode até colocar o Jailson como tranca-rua. Eu acho que ele joga. Paulo Miranda na direita. Mas eu acho que ele joga com o Cebolinha de um lado e alguém da esquerda, mais um atacante. Ou o Alisson, ou esses meninos todos aí que ele está levando para lá. Mas eu acho que a característica do Renato é jogar com 2 volantes, jogar com o Léo na direita como lateral. Acho que essa é a característica. Quando a gente fala, né, deputado Costela, que o Renato já jogou com 4 volantes, mas desses 4 volantes, 2 eram Maicon e Arthur. E o terceiro era o Ramiro. Não é. Então não é bem mais, diferente da característica atual, né? Ramiro não é mais. Mas eu acho que ele joga assim com Jailson, com Michael, Jailson e Alisson. E ele vai jogar com o Cebolinha e com o Cícero. Acho que eu acho que é aí que Fechando esse time, só faltou o Luan, para citar todos. Aí o sim, Luan. exato. Não, o Luan é incontestável. Assim como se o Arthur tivesse em condições de jogo, é incontestável. Aliás, hoje desmentido pelo presidente do Grêmio a possível contratação pelo Barcelona. Já descartado, e não sei se isso é jogo também, que teriam se baixado aí 5 milhões de euros, né, do valor, para que pudesse, já a partir de 2019, final de 2018, o Arthur ser vendido já e ser transferido para o Barcelona, mas nós não acreditamos ainda que o presidente hoje desmentiu o fato da possível venda ainda pelo Arthur. Não há nada, as negociações em tese não estariam acontecendo, então nós estamos torcendo para que ele permaneça aqui no mínimo 2018. Né? Mas que é uma notícia boa, né? Que é uma ótima notícia, né? Eu acho que a questão do Arthur passa, sinceramente, por uma única coisa na cabeça do presidente: a convocação ou não dele para os amistosos de março. Isso que passa na cabeça. Mas será que tem como esperar até março? Eu acho... não, ele vai segurar o Barcelona até março. Ou, o contrário, o Barcelona não quer esperar até março. Porque este jogo, quando se discutia no passado, o Barcelona está assediando o Arthur, o Barcelona não está fazendo nada disso, o Barcelona estava resolvendo o problema do Mina, do brasileiro que foi para lá, o Marquinhos. Do Coutinho? Do Coutinho. Enquanto nós achávamos que ele estava preocupado com o Arthur, ele estava querendo, os 3 da janela que ele tinha direito, e o Arthur já estava na cabeça do Barcelona em segundo plano. Agora eu penso exatamente isso. Acho que o Arthur passou a ser a bola da vez para o Barcelona. Acho que agora sim o Barcelona está interessado. Qual é a estratégia para um e para outro? Se o Arthur vai para a Copa do Mundo, ele dobra o valor. Então o Barcelona quer negociar agora. E acho que o presidente do Grêmio não vai negociar agora. E uma coisa que vai determinar isso são as convocações dos amistosos de março. É o meu pensamento, ou pelo menos eu pensaria assim, se eu fosse o presidente do Grêmio. Vamos pegar o outro lado dessa notícia. Se os diários da Espanha noticiam que o Arthur está fechado com o Barcelona e que o Grêmio está aceitando a negociação, é porque alguém está vazando. Se alguém está vazando dentro do Barcelona, acredito eu que as conversas evoluíram um pouco mais do que o presidente Romildo disse hoje em entrevista coletiva.
Porque o Barcelona não vai querer pagar esse vale. E não vai querer pagar os 50 milhões que o Grêmio pede pelo Arthur. E se ele é convocado para a Copa, não tem como pagar menos de 50 milhões. Eu concordo com o secretário Roberto Titz. Porque aí o jogador ganha um peso que o Mundial traz. Por outro lado, o lado de risco do Grêmio. Se daqui a pouco o Arthur não volta tão bem, porque a gente não pode esquecer que o Arthur teve uma lesão não tão grave, pelo menos pelo que se divulgava, na final da Libertadores. Ele só tirou o gesso no final do ano passado e ele ainda não está à disposição de jogo. Nós estamos falando de um período de mais de 60 dias de recuperação. Ele não vai voltar na partida contra o Independiente de volta atuando no mesmo nível que atuava na final da Libertadores. Mas ele é jovem e ele é craque. Ele é jovem e é craque. Ele, em algum momento, ele vai voltar a ser. A minha dúvida, eu acho que o Arthur... acho que o Arthur não será convocado. Pelo desenho que o Tite está montando, eu acho que ele não será convocado. Eu gostaria que ele fosse. Eu discordo nesse ponto, porque eu acho que o Arthur é um banco de luxo do Tite. Né? O esquema dele assim, é muito mais de contra-ataque. É quem ele tiraria. Não, mas exatamente, mas a Copa do Mundo são quantos listados? São 23. São 23. Não, o Arthur naquela lista, na pré-lista da Copa, com 35, ele vai com certeza. Não, isso sim. Naquela pré-lista, olha... Na de 28 também. Como vai o Jeromel e como eu acho que vai o Luan também, na de 35. Mas acho que desses três, eu desconfio muito mais que vai o Jeromel. E tem um fator preponderante também, não é só a preocupação do clube de um postulante a craque que vem de uma primeira lesão em um campeonato como o Campeonato Brasileiro, com uma sequência dessa maratona de jogos do Grêmio, é prejudicial para o negócio. Sem dúvida. Eu não sei quem é o intermediário dele, o agente dele. Não sei se eu vi na foto, estava o Jorge Machado, não sei se é o Jorge Machado. O encontro aquele que ele colocou a camisa do Barcelona foi na casa do Machado. Então, na visão do Barcelona não vai se preocupar com o Grêmio, ou o Grêmio não está em condição de esperar o Barcelona. O Barcelona e o Real Madrid não esperam por nós, nem aqui nem na China. Eles não precisam. Tem mais 4 com o estilo do Arthur espalhados pelo mundo. Eu acho que vai depender muito também, Maurício, do comportamento, do retorno, do comportamento, que eu quero dizer, como ele vai encarar essa lesão. Se ele volta 100%, até essa recuperação de mais de 60 dias. A gente não sabe ainda se ele volta daqui 15, daqui 10, daqui 20, daqui 30 dias, porque ele não está preparado ainda ou liberado pelos médicos a voltar. Pois bem, isso vai levar quanto tempo? Como é que vai ser esse retorno do Arthur? Quanto tempo para entrar 100% em forma? Vamos imaginar que ele volte aí final de março, daqui a 45 dias. Eu acho que aí é que demanda, Alberto, muito do que tu disse. Como é que vai enfrentar isso? Ele vai ser convocado agora para essa pré? Não. Como é que ele vai voltar? E tem 4 fatores importantes, né? Porque ele vai ter que ser readaptado. Indo para outro clube, ele tem a adaptação dele no Barcelona, que seja. Mas não se descarta que ele é craque, não se descarta a jovialidade dele. Quer dizer, ele entra em 1, 2 jogos, pronto, está recuperado. Para daí, então... Eu acho, Maurício, que ele não vai ter dificuldade com relação à lesão. Não é uma lesão tão grave assim. A única coisa só que eu pondero na tua fala, eu concordo contigo, mas eu pondero, é que eu não tenho dúvida que o Barcelona já está acertado com o Arthur. Eu não tenho dúvida disso. Para o Barcelona vazar essa informação... Exatamente, já estão acertados. Então, o Grêmio está numa condição, sim, de dizer o seguinte, pode ter 4, 5 Arthur espalhados pelo mundo, mas o Grêmio está em condições, já está acertado com ele, então vão ser nas minhas bases contratuais e não do jeito que vocês querem. Mas as bases contratuais são de ambos. O Barcelona está ciente da contratualização. Clube com clube, né? Nesse sentido de contrato. Deve ter um tempo X da negociação onde tu faz a liberação do atleta. E eu registro nele para entrar no bid dos nossos amigos espanhóis. Mas agora é só na janela do meio do ano. Né? Pois então. Na verdade, assim... Eu acho que o Barcelona está jogando com o fator Copa do Mundo, sinceramente. Tu diz de valorização. Não pelo Barcelona. Eu concordo que o Barcelona e o Real contratam quem eles quiserem. É que se o Arthur vai para a Copa do Mundo e termina a Copa do Mundo como titular, não é mais Barcelona e Real Madrid. City que vai vir atrás, são PSG, os turcos, vão vir os russos, e aí vai sim ser por 50 milhões. Eu acho que agora o Barcelona está blefando. Eu quero 20 mil para ver se cola. Está barganhando, está no direito dele. Exatamente. Essa questão do Arthur, tem alguns lados dessa notícia, e aí o que eu concordo que pode influenciar muito
a Copa do Mundo é o planejamento que o Barcelona fará ao Arthur. Porque já foi divulgado pela imprensa da Espanha e eu reforço, eu não creio que um jornalista em um jornal do tamanho do Marca, por exemplo, do Mundo Deportivo, vai inventar uma notícia. Ele recebe de uma fonte quente. Assim como aqui muitas das notícias que a imprensa dá, algumas não se confirmam, mas vêm de diretores de futebol. Eu já recebi, quando o Inter estava contratando o Forlan, no mesmo dia que o Inter anunciou o Forlan, eu recebi a informação de um diretor do Grêmio. Depois do intervalo eu posso até falar para vocês quem é o diretor do Grêmio. Mas a segunda pessoa mais importante do Grêmio naquele momento, só acima dele apenas o presidente, de que o Grêmio estava sondando o Conca. Era um jogador interessante, era um jogador que na época tinha um tamanho para concorrer com a notícia do Forlan. Só que tu tem que ter um cuidado para divulgar uma notícia dessas. Pô, mesmo assim, olha, quem me deu a notícia foi uma pessoa mais do que gabaritada. Dá uma vontade de falar, né? Não, e na hora de receber a notícia, imagina, tu jovem, recebendo uma notícia dessas no teu colo, tu quer dar a notícia, mas tu tem todo um resguardo, enfim. O jornalista sempre recebe a informação, por mais que o pessoal na internet depois fique zombando, mas fulano disse que o Jeromel estava indo para o Palmeiras. Se o Palmeiras divulgou que estava procurando o Jeromel, e se a imprensa divulgou isso, ou é porque o empresário do Jeromel falou, e é bom a gente deixar isso bem claro para o telespectador, o jornalista não inventa, ou o empresário fala para o jornalista, ou um dirigente. Certamente. O dirigente pode falar para despistar, acontece muito, como esse caso do Conca. O Grêmio pode ter perguntado a quanto que é o salário, mas não fez proposta, não fez ou nada. Ou até para inflacionar, né? Às vezes um clube entra na história para dar uma inflacionada. Só para dar uma inflacionada. Uma valorisadinha do jogador, há todo um... Não, tem vezes que o empresário vai colocar um suposto interesse de um clube para valorizar o seu atleta. Eu sou o empresário aqui do Juvir Costela. Se vocês não quiserem aí internacional, eu tenho a proposta do Atlético Paranaense, do Coritiba, do Vasco da Gama, do Botafogo. Mas do Grêmio não tem nenhuma? Daqui a pouco do Grêmio também. Mas pode ter também uma resposta reversa, né? Um interesse do Fluminense em algum jogador do Grêmio, olha, só negociaria X jogador caso viesse o Conca. Uma conversa simples que já vem, o Grêmio quer negociar com o Conca, o Grêmio negocia e o telefone sem fio chega no jornalista. De repente é um desejo do diretor, do gestor esportivo. É um camisa 10, tá chegando, tá vindo. E se é na Europa, muitas vezes eles estão negociando com jogadores, não é nem pro time deles, eles negociam já para emprestar para outro, né? Exatamente. E aí isso faz que eu um ia negócio chegar. triplo, né? Quer dizer, é complexo. O negócio do Arthur, pelo que foi divulgado pelos colegas da Espanha, e qualquer um pode acessar o Marca, o Mundo Deportivo, e vai ler essas notícias lá. Foi divulgado isso no final de janeiro, no final da janela. O Arthur, segundo eles divulgaram à época, já estaria acertado com o Barcelona, que o Arthur e o Barcelona acertaram, todo mundo já sabe. O detalhe era, o Arthur ficaria até o final do ano, até o final de 18, no Grêmio. Em 18 ele iria para a Europa e seria cedido a um outro clube. Jogaria um ano nesse outro clube, aí o Felipe Coutinho já teria tempo suficiente para ter o passaporte europeu. Deixaria de ser um jogador extracomunitário e receberia, portanto, a possibilidade de ter mais um jogador estrangeiro no Barcelona. E assim o Arthur viria. Nesse ponto é que eu acho que entra a Copa do Mundo. Se o Arthur é convocado, e mais do que convocado, se ele recebe uma ou duas oportunidades do Mundial, esse planejamento muda. Porque aí o Barcelona daqui a pouco já vai querer ele agora, porque vai dar um jeito de utilizar o jogador ou vai acelerar esse processo. Não só muda, como eu acredito em equipes que têm um planejamento como esse. E acredito que a tua fala ela é muito possível, para não dizer provável, ela é possível. Agora, eu acho que tem um outro fator aí que jamais o Barcelona falaria em público por conta da grande contratação que foi o Coutinho agora, que é ver se qualquer um desses estrangeiros dessem certo. Porque senão eu acho que o Arthur vai direto para o Barcelona e quem vai emprestado é um outro estrangeiro. O Arthur é um jogador muito mais difícil pelas características de se encontrar no futebol moderno, mundial, do que um jogador como o Felipe Coutinho. Como o Coutinho, tu tem vários jogadores. Aliás, do meio para frente existem vários jogadores. Um jogador que marque e saia jogando com as características... e eu não quero aqui, mas mal comparando, e eu coloco assim, mal comparando ao Iniesta, que é o que dizem que o Arthur parece muito, acho um exagero, falta muito para ser um Iniesta, né?
mas pelas características. Quantos Iniestas existem no mundo hoje? Tira o Arthur, quantos Iniestas tem no mundo hoje? Em qualquer time europeu, qualquer time do mundo, com essas características dele. Não tem. Então, eu acho que o Barcelona vai investir pesado no Arthur por conta dessa característica dele. Olha aqui, ó, o Wagner de Canoas está mandando mensagem pelo 995882374. Boa noite, Maurício. Ganso não seria uma ótima contratação para o Grêmio? A que custo? Pergunto a vocês. Quase de graça. O Ganso está na reserva hoje. Mas e o salário? Me serviria. Eu vi um gol do Ganso. Anteontem eu assisti um vídeo, acho que era a Copa do Brasil. O Santos, os meninos da Vila, era o Robinho, o Neymar, o Ganso. Era um cano aquele time. E o Grêmio também tinha um bom. O Grêmio tinha um bom time também. O Santos ganhou do Grêmio. Ganhou. Do Ganso, eu acho que o grande golaço fora da área. O maior problema do Ganso hoje no Grêmio ou em qualquer outro time aqui hoje no Brasil é a questão da folha salarial. É quanto o Ganso quer ganhar. Acho que hoje ele já sabe, já deu ciência que ele, mas, no mercado da bola. Mas ele tem jogador que sabe lado. E não abre mão. Olha, eu quero, o meu limite é acho esse. Que o empresário dele já caiu na real. Eu concordo contigo. O Ganso, eu não sei qual é a competição internacional europeia que o time dele vai jogar. Acho que não é... É a Liga Europa. É a Liga Europa. Ele não está está fora da inscrito. lista. Ele não está inscrito, ele não é nem reserva na Liga Europa. Então, assim, um jogador nessas condições, não importa o salário dele, ou ele vem com salário parcialmente pago pelo clube dele, ou ele vem com salário reduzido. Não tem realidade outra para o Ganso Mesmo hoje. porque essa negociação dele, a negociação dele colocar dinheiro no bolso, o empresário também, é essa que ele fez. Agora, se ele voltar para o futebol brasileiro, é a chance dele voltar a jogar o futebol dele, se reencontrar. Sem dúvida. Então, ele começou o declínio do Ganso, também começou com uma lesão, que a princípio era uma lesão bem simples. Então, eu acho que os clubes têm essa preocupação. Uma coisa, é o mesmo caso do Nilmar. O Nilmar teve a primeira lesão no joelho, beleza, ok, ótima recuperação, já facilitou para ter a segunda, cirurgia, artroscopia, terceira, fisioterapia, e quando tu vê, tu tá com um jogador como o Douglas no Grêmio. Tá com um jogador que jogou 4 meses, joga 4 meses e fica 6. Se ele aceitasse reduzir o salário dele, hoje ele teria espaço em qualquer time brasileiro. Sim. Então, é um camisa 10. Bom camisa, jogador, bate com as duas. Camisa 10, né? São poucos camisa 10 que hoje tem no Brasil. Mas está sem histórico, né, deputado? Está sem histórico de jogo, de gol, de vitória, concordo contigo, de sequência de jogo. Mas né? ainda é o Ganso. O Grêmio acho que precisa mais de um 9 do que de um 10 hoje. Sim, não. O Grêmio hoje precisa de um camisa 9. O Grêmio está à procura de um camisa 9. Hoje, a falta do Grêmio hoje é esse, camisa 9. Quem vai ser? Aliás, a direção está nessa procura, sondando aqui, ali, mas não está definido. Mas o brocador, ele vem um pouco, né? Acho que não é figurinha carimbada, né? Aliás, todos os jogadores que vieram para o Grêmio agora, o Alisson, o Maxwell e o próprio brocador, não são figurinhas carimbadas, não são figurinhas, né, com chavezinha de ouro no álbum de figurinha. Como também um dia Paulo Nunes e Jardel não eram. E acho que Renato e Grêmio, pelo histórico de ambos, Renato e Grêmio, têm condições de recuperar esses jogadores. Dos três, acho que um cara como o brocador, pela idade, por estar no Bahia, com todo o respeito ao Bahia, por estar no Bahia, depois de ter tido o sucesso que teve no Flamengo e não ter mais emplacado em lugar nenhum efetivamente, eu acho que ele vem comendo grama. Então, ele é um cara que, se ele tiver uma assessoria do lado esquerdo, tomara que o Alisson dê certo, enfim, qualquer um que o Renato coloque lá, Cebolinha, não importa, com o Ramiro fazendo o que sempre fez, mas enfim, com um jogador como o Pedro Rocha fazia, um centroavante como ele, pode dar certo no Grêmio. Acho que a estratégia foi bem pensada. Daí, em se concretizar em ser uma estratégia que vai dar certo, bom, aí nós temos que esperar e temos que contar que dê tudo certo, né? Mas com a venda do Arthur também tu te capitaliza para dar um investimento um pouco melhor no matador, né? Também acho. Aí tu tem tu pode procurar na Série B, tu pode procurar entre os jogadores da Série A. Eu achei que o Robinho tinha feito uma sinalização com o Grêmio também, eu vi boatos, não sei se é verdade, Maurício. E eu acho que é um jogador que cairia bem no esquema do Grêmio também hoje. Mas eu acho que o brocador apesar da idade, né? É negócio de ocasião, não é nada mais do que isso. O problema do Robinho é a mesma pergunta que eu fiz do Ganso. Folha salarial. Por quanto? O Ganso hoje, para que você tenha uma ideia, ele ganhava R$500 mil quando estava no Brasil, jogando no São Paulo. Foi pro Sevilha, tá ganhando R$650 mil. Não é um salário absurdo para a Europa, mas
Mas vai aceitar ganhar metade aqui no Brasil? Não, por 300 ele não vem. No Pois mínimo é. pelos 500. Mas ó, E aí tem aquela questão, é 500 livre de impostos? Mas aí Alguns 500 só o exigem isso. Cruzeiro para pagar, viu? Mas dão 300 de salário, 200 de direito de imagem, mais um luvas, prêmio royalties. aqui, luvas, não sei mais o que. Mas aqui, ó, Maurício, eu tenho dito, inclusive aqui no programa, quando venho aqui, acho que o Grêmio, a única coisa que eu esperava em 2018 do presidente é que ele entendesse que o Grêmio, que o raio não cai 3 vezes no mesmo lugar. Foram 2 anos de investimento, não econômico, mas investimento até na sorte. Vamos ficar com a prata da casa no primeiro ano, fomos campeões brasileiros, campeões da Copa do Brasil, vamos fazer um investimento conforme as condições do Grêmio, ganhamos a Libertadores, é o 3º ano. Eu vou dizer assim, se o Ganso é o Ganso do Santos, de 5, 6 anos atrás, aquele que fazia a dobradinha com o Neymar e que era dito, inclusive, tecnicamente superior ao Neymar, quando os dois estavam juntos. Neymar era o garoto, o artilheiro, o malandro da bola, mas o Ganso era o craque, era o que pensava... Que era como era o Diego e o Robinho nessa tese do Santos, né? Exatamente, a mesma coisa. comparação é Se exatamente é essa. aquele Ganso, eu acho que o Grêmio tem que pagar 650 mil. O que eu disse no outro programa não foi com relação ao camisa 10 Ganso, mas vale para o Ganso, que é o Grêmio precisa imaginar que não cai 3 vezes o raio. O Grêmio tem que investir num centroavante matador, não importa se é por 300, 500 ou 1 milhão. Por quê? Porque o Grêmio é um time de Libertadores que está em condições de disputar novos títulos com status de ser o atual campeão da Libertadores, e isso faz com que o Grêmio pare de investir na sorte, mas comece a investir para captar todos esses recursos que ele buscou lá no título mundial, que ele ganhou com a Libertadores, com direito de imagem, etc, etc. Então, só fazer caixa ou só administrar caixa não é mais o status do Grêmio. O Grêmio precisa ter um brocador como negócio de ocasião, mas tem que ter um camisa 9 efetivo, craque e que custe dinheiro sim. Acho que tem que investir. Depois eu vou dar uma de advogado do diabo nessa questão, vou passar a palavra para o Jesse James também, para o deputado Juvir Costela. Antes, só atualizar os jogos da Champions League. Ixi. O Porto perdeu em casa por 5-0 para o Liverpool. Liverpool já está na próxima fase, está nas quartas de final. E o Real Madrid em casa virou para cima do PSG, ganhou por 3-1. O Cristiano Ronaldo marcou o gol de empate, ainda no primeiro tempo, de pênalti. No segundo tempo, o Cristiano Ronaldo de novo e o Marcelo marcaram os gols do Real Madrid, que tem uma boa vantagem para daqui a 2 semanas decidir a vaga no Parc des Princes, em Paris. Lembrando que 2-0 da PSG, né? 2-0 da PSG pelo gol marcado fora, mas precisa marcar 2 gols. Não, seguindo essa tese da gestão do clube, Jesse James. a gestão do clube, ela investir, se não investir agora com o clube, podendo ser tetracampeão da Libertadores, podendo ser bicampeão mundial, vai investir quando? Exatamente. Que hora que tu vai botar, às vezes tu coloca mais, faz um case de empresários ali, é hora de investir no clube. Mas aí eu vou pegar o outro lado, para dar uma de advogado do diabo nessa questão. Quantas vezes nós vimos clubes, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, que pegam um jogador da base ou 2, vendem, fazem caixa e investem em jogadores velhos, torram o dinheiro, às vezes sem muito critério, acabam criando uma dívida ainda maior porque torraram aquele valor, não reinvestiram na base, não revelaram novos atletas, porque aquele jogador velho acabou barrando a carreira ou o crescimento de 2 ou 3 jovens e aí não se faz caixa. Tem esse outro lado também. Eu vou te dar um Gastar exemplo. com sabedoria. Vou te dar um exemplo que pode acontecer. E que seria, na minha opinião, acho que seria bom para o Grêmio. O negócio com o garoto, com o Arthur, e o Grêmio repatriar o Jonas. O cara está estourado, faz tempo. E ele, às vezes parece que ele nem passou por aqui, pelo Rio Grande do Sul. Tu não vê o apreço da imprensa como era na época quando o Jardel esteve na Europa. E teve um acompanhamento muito maior. E eu acho que o Jonas na frente, o Arthur já vai embora de qualquer jeito. Vem um recurso. A Copa do Brasil hoje, a premiação para o campeão, 50 milhões. Aí é o preço que tu vende o teu melhor atleta. Se tu levantar o caneco da competição, tu já te capitaliza de novo. Aí eu deixo a pergunta para o nosso ex-secretário de esporte. Ficaria com o Jonas pronto ali na frente, preparado para matar, ou tentaria a sorte no mercado argentino, sul-americano para essa competição? Jonas, que só para lhe ajudar, deputado Costela, recebe
em Portugal um salário de 2,5 milhões de euros anuais. Dá 10 milhões de reais. Se a gente pegar o que o Grêmio gastava com o centroavante que teve, com Barcos, com Marcelo Sim. Moreno, agora Clebers. com o Barrios, não é um absurdo. Exatamente. Foram apostas, né? Muito mais apostas do que o Jonas. Eu acho que, como colorado, gostei do conselho do Gerson. É um bom conselho, É Gerson. bom, é bom, é. Eu até diria que o D'Alessandro está um pouco na linha do que eu... Vamos fazer um contraponto, já que tu elogiou meu time, vou elogiar um teu também. Eu acho que o Inter, quando trouxe o D'Alessandro, ele criou um momento histórico para o time de um craque que já era consagrado, que já tinha um nome, já tinha uma história, para dizer o seguinte, ó, a partir de agora o Inter tem essa cara, tem esse perfil, esse é o camisa 10 do Internacional. E fez um investimento que deu certo. Os títulos vieram, enfim, um grande jogador. Eu penso que... investir em jogador, não importa se é novo ou velho, no futebol, sempre será uma loteria. Ninguém pode garantir. O próprio Brocador, que está vindo para o Grêmio, é um exemplo disso. Quando ele esteve no Flamengo, ele saiu por rios de dinheiro, senão ele não teria saído. Ele era o homem daquele momento para frente. O que ele fez depois disso? Praticamente nada, foi acabar no Bahia. Então, assim, isso não estou dizendo que foi um mau negócio, acho que foi um grande negócio de ocasião. Mas o Grêmio está com dinheiro no caixa, falta equilibrar algumas coisas. Concordo contigo. Se não equilibrar agora a questão técnica e não simplesmente econômica, ou seja, equilibrar o econômico com o técnico no sentido do futebol de campo, não vai fazer nunca mais. A hora do Grêmio investir é agora. Eu não penso que a gente vai viver a vida inteira de promessa. Então, e as nossas torcidas nunca abandonaram o clube, tanto a torcida da dupla Grenal, nas horas ruins, e eu lembro da campanha do Fica Jardel, que acabou a torcida ajudando o clube a se capitalizar para manter o jogador, e o jogador não foi mantido até hoje, eu não sei para onde foi esse recurso. Mas eu acho assim, tentar trazer um jogador que tem, e eu tenho certeza que se a direção do Grêmio convocasse os torcedores para um aumento de modalidade associativa, alguma forma de captação de recursos, eu tenho certeza que a torcida ia apoiar, porque é um ano onde tu vai em busca do Hexa da Copa do Brasil, tu vai em busca do Tetra da Libertadores. Se não for um ano de investimento e união total, a gangorra. Eu tô no aguardo, eu espero que dê tudo errado. Como colorado, eu espero que dê tudo errado, porque eu sei que isso também fomenta que o meu time cresça, e eu acho que o Grenal é balizador nisso aí também. Mas eu acho, na visão como gestor esportivo, eu acredito que o Grêmio está com a faca e o queijo na mão para conseguir, até a gangorra eu acredito que vai virar, porque não é para sempre, boa fase não é para sempre. E esse desmonte do Grêmio colaborou para isso, mas agora é a hora do diretor de futebol dizer não. Foi 4 para lá, perdemos o cara da direita, perdemos o cara do meio, mas recompomos, a torcida, ela não quer, a torcida está com receio. A torcida do Grêmio, eu sei, meus amigos torcedores do Grêmio e conselheiros do Grêmio, eles estão com receio do desmanche e da remontagem do... Mas eu acho que tem muito, e vocês dois têm muito de razão nisso, Maurício, quando meus colegas aqui levantam a questão da... Eu acho que tem muito a ver com o momento do Grêmio. Eu acho que o momento de 2017, quando terminou, levantamos o caneco, Libertadores, e aí, primeiro passo, como vai ficar o Renato? Tem que ficar, conseguimos fazer com que o Renato permanecesse no Grêmio. Direção, tal, e era, aliás, a contratação. Se tu perguntasse quem a torcida quer contratar no Grêmio, Renato Gaúcho, que fica o Renato para treinando, já pensando já 2018. Passada a questão do Renato, logo depois surgiu uma novidade, Arthur. Aquela situação da foto com a camisa do Barcelona, tá saindo o Arthur e tal, enfim, aconteceu todos os fatos. Terceiro, estou fazendo só, Maurício, aqui alguns contrapontos para chegar onde eu quero. Aí vem a questão de iniciou o gauchão, começou o gauchão. O Grêmio começou com o time C, para não dizer o D, para não dizer a gurizada, que eu acho que fez bem. Aqui, eu acho que o Grêmio fez bem. O planejamento estava ok. Exatamente, é por questão de planejamento. Tem que colocar a jogar, né? Exato. Claro, e é por isso que eu acho que a torcida começou a ficar, para um pouquinho. Aí, primeira partida dos titulares do Grêmio. Perde pro Cruzeiro. Perde pro Cruzeiro em casa. Mas só para me chegar... Perde em casa. Aí, ainda temos, infelizmente, uma parcela, e assim isso vale para o Grêmio, vale para o Inter, vale para todos os torcedores, que quando inicia, o torcedor começa, mas parei um pouquinho, não é tudo aqui, o meu time perdeu em casa pro Cruzeiro, no Gauchão. Então,
E aí ela fica Tava na meio... lanterna do Gauchão ainda. Mas, Pô, Costa, E ainda estamos essa- os dois. essa ressaca, Por que, né? que eu estou querendo chegar? Eu acho que o Grêmio realmente agora, e vou concluir para te dar a palavra. Por quê, Maurício? Porque eu acho que agora é o momento que o Grêmio está exatamente focado numa questão. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Grêmio vai fazer uma grande contratação. Agora, aqui também, qual é o estilo de jogador que o Renato quer? sem dúvida. Mas acho que o mercado, às vezes, é que determina também. O mercado é demais. Mas é o difícil ele trazer estilo de um atleta de Cristo, é difícil ele Não, trazer. mas veja bem, ele não... A minha avaliação, e é uma questão, a minha avaliação, né? O Grêmio não vai trazer um Ganso, não vai... E não é por não deixar de ser craque, por não é craque, ele vai buscar e não vai buscar um cara de meia idade, não vai buscar um cara de 30 e poucos, não, ele vai ficar, porque o estilo do Renato é jogar com essa, vamos dizer assim, com essa gurizada. Ele não vai buscar aquele jogador apático. Não, Mas eu te não digo, vai eu te buscar digo, aquele eu te digo jogador o medalhão apático. que está voltando agora, está em processo de recuperação, está retornando aos gramados, que o Renato teve em contato com ele lá no Rio de Janeiro, que é o Adriano Imperador. O Adriano, o Renato, ele gosta de perfil de atleta boêmio porque ele foi um atacante boêmio, então ele não tem... Mas não se é ele um veto buscar o pra ele. Imperador, Mas aí é o porque ele é Imperador amigo primeiro do tem que ser Imperador. atleta, né? Exatamente. Mas não, aí, claro, eu concordo contigo, mas eu acho que aí o Imperador é uma exceção. É mais Dá um pra desejo falar. passional. Cara, olha, O Imperador, secretário, se quiser jogar... mas eu trabalhei com ele, de certa forma eu trabalhei com ele quando eu estava no Atlético Paranaense. Foi quando ele tentou voltar. O Atlético Paranaense em 2014 estava na Libertadores. O Adriano Imperador foi trazido, foi levado, no caso, pelo Atlético em um projeto de recuperação. Por quê? Se vocês não lembram, o Atlético Paranaense teve muito êxito, e aí é um grande trabalho que o clube fez, com um grande cidadão que é o Rodolfo, goleiro que hoje está no Fluminense, teve passagem pelo Internacional. O que aconteceu com o Rodolfo? Telespectador de casa, como perdeu um pouco de contato, o Rodolfo passou por aqui quando o Abondanzieri era o goleiro do Inter, então ele não teve muito espaço. O Rodolfo foi pego no exame antidoping pelo STJD, foi julgado, punido por 2 anos, porque ele tinha o consumo de drogas. Foi constatado que ele consumia drogas, consumia cocaína, e o jogador passou por um grande processo de recuperação, não só como atleta, mas como ser humano. O Atlético Paranaense, em 2014, colocou o Rodolfo para jogar o estadual. O técnico era também o manager da base, Dejan Petkovic. Que, porra, em campo foi um grande parceiro do Adriano. E o Atlético apostou, bom, se nós conseguimos recuperar o Rodolfo, que teve um problema com drogas, nós vamos conseguir recuperar o Adriano Imperador. Que era um craque. Que era um craque e tinha um problema com cerveja. O problema do Adriano Imperador é que ele bebe demais. Aliás, o Grêmio não só já que teve bebe alguns demais. também com esse problema de Mas, cerveja aí. Não, o que tem de pedra de gelo, o Adriano Imperador, ele foi inscrito pelo Atlético na Libertadores. Ele estava com o time principal, porque o Atlético tinha essa postura de jogava o estadual com o Sub-23, o time principal disputava a Libertadores. Ele, para ganhar ritmo, foi rebaixado, entre aspas, para o time Sub-23, enfrentando Londrina, que agora enfrentou o Inter na Série B. Ele não conseguiu tocar na bola contra o Londrina. Ficou em campo os 90 minutos, o Atlético foi eliminado pelo Londrina. Ele estragou o vestiário. Fez com que o Zezinho, que era um volante do Juventude, que se destacou no Atlético, interessava o Inter na época, o Zezinho sumiu. Agora está reaparecendo no Paraná Clube. O Manuel, que era uma das grandes apostas para a zaga do Brasil, foi agora para o Cruzeiro, mas foi afastado naquela época do elenco. O Everton, goleiro de seleção, goleiro campeão olímpico, foi afastado do elenco por influência do Adriano. Maurício, então, esse é um jogador que há 4 anos tentou em um clube que tinha também esse histórico de recuperar e não conseguiu. Mas eu acho que não é Hoje essa é questão. menos atleta ainda. Eu estou tentando te interromper porque não é essa a questão. Só se está falando no Imperador por um motivo, na minha opinião. Pela amizade. Não é por isso. É porque não existe centroavante mais no Brasil. E aí é uma discussão E é filosófica. um atacante que chegou atrasado no jogo amistoso. É uma discussão filosófica que é porque o sistema hoje, toque de bola, o falso centroavante, etc, etc. Pode até ser que as categorias de base criaram uma geração assim. Década de 90, tu conhecia o centroavante de todos os times do Brasil. Todos os times no Brasil tinham um grande centroavante. Conhecido, famoso, fazia gol. Quem é centroavante no Brasil hoje? E tu não sabia pela Quem? internet, né? Sabia Não, porque era o assunto. Tu ia assistindo São isso. máximo a placar. Quem é centroavante no Brasil Fred. hoje?
Fred, o Dourado, que ganhou rios de dinheiro por um ano. Sendo um jogador Quem mediano. era o Dourado há 2 anos atrás? Quem era? Hoje é o cara mais valorizado do Brasil. O Alexandro, que passou aqui pelo Inter, mas que não não super existe. Afirmado. Então, eu acho que a questão do Imperador passa Damião. porque qualquer um gostaria de ter o Imperador como centroavante hoje. Porque jogador do nível do Imperador não existe hoje no Brasil. O Imperador de 2010. Não, claro, sim. Estou falando do grande Imperador, do grande Adriano. Não estou falando desse que a gente viu definhar aos poucos aí. Então, eu acho que passa um pouco por isso. É por isso que os times, e aí eu retorno na tua primeira fala, acho que o Grêmio tem por característica atualmente mais do que o Inter, e isso é uma falha que eu já comentei aqui do Inter. O Inter não dá espaços aos jovens como o Grêmio deu, só que assim, deputado, o Grêmio foi ao final da Copa do Mundo, do título mundial ano passado, e aí eu discordo um pouco, o Grêmio não estava pronto, não. Toda a torcida do Grêmio sabia que nós íamos com -2, Fernandinho e Barrios. O Grêmio já terminou o ano passado mais se desfazendo do que repondo. A única opção do Grêmio, do Renato, naquele momento, era o Cebolinha, que aliás no primeiro jogo entrou e fez o gol. Na minha avaliação, o Renato escalou aquele time do Mundial porque não tinha outra opção. Não era uma opção do Renato, qual é a característica que eu quero, eu vou botar o Barrios porque eu acho que é melhor, vamos contratar alguém com essa. Não, o Grêmio não tinha time na final do Mundial, Nem na essa minha opção concepção. do Cícero. Nem a opção do Nem Cícero, essa não ele pôde tinha. inscrever o Cícero. Exatamente. Então eu acho que o Grêmio tem que voltar a pensar no Brocador como um negócio de ocasião, por tudo isso que eu falei antes, mas eu acho que o Grêmio tem que fazer uma grande contratação, que é muito difícil porque não tem no mercado. Depois do intervalo comercial, eu quero saber do Jesse James sobre o Inter, que se prepara para um bom duelo amanhã com o Juventude. A gente vai atualizar também os confrontos de hoje do Gauchão. Já tem bola rolando, por exemplo, para São José e Avenida no Passo da Areia. 22 minutos do primeiro tempo, 0-0. E eu quero saber mais do secretário Roberto Titz e também do deputado estadual Juvir Costela sobre o Grêmio, que já está a caminho do palco da primeira partida da decisão da Recopa. Que time o Renato vai escalar em busca deste bicampeonato da competição? Já voltamos. (7h55) de volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo o deputado estadual Juvir Costela, o secretário Roberto Titz, secretário de Esportes de Canoas, e o Jesse James, conselheiro do Internacional. O Inter vai ser a nossa pauta agora, pelo menos nesse bloco, até para atendermos a nação colorada. E eu quero começar já com o Jesse James, esse detalhamento do Inter que enfrenta amanhã o Juventude, um bom jogo com o Juventude, um bom teste para a equipe do Odair Hellmann. Uma notícia que foi divulgada na Espanha, um juiz espanhol reabriu um processo de 2011. São acusados os jogadores do Levante, da Espanha, clube no qual atuava na época o Wellington Silva, jogador hoje do Internacional. Foi reaberto esse caso porque o Levante é acusado pela promotoria, é acusado na justiça da Espanha de ter favorecido o Zaragoza em uma partida para que o Zaragoza não fosse rebaixado no Campeonato Espanhol. 41 envolvidos no caso. O pedido da Procuradoria de uma pena de prisão de 2 anos, além da suspensão de até 6 anos do futebol. São 36 jogadores acusados, dentre os quais é citado o nome do Wellington Silva, porque na época o Levante perdeu para o Zaragoza por 2-1. Com esse resultado, o Zaragoza não foi rebaixado, evitou o seu rebaixamento. E segundo a promotoria, existem movimentações bancárias muito claras, são indícios que levam tanto a corte quanto a promotoria a crer que os jogadores perderam a partida de propósito. Claro que o Internacional não deve se pronunciar sobre isso, todos os envolvidos defendem que isso não aconteceu. A Procuradoria diz que há uma movimentação de cerca de 3 milhões, de quase 4 milhões de reais na cotação de hoje. Teria sido feito um repasse por parte de jogadores. Os jogadores do Levante receberam diretamente dos jogadores do Zaragoza. É uma movimentação que está sendo ainda averiguada na justiça.
O Inter certamente não se envolve, até porque o jogador diz que é inocente, como todas as partes dizem, mas afeta um pouco nesse momento, porque é um jogador que precisava estar com a cabeça no Inter agora, né, Jess? Olha, eu acredito que em qualquer canto do futebol tem rolo. Tem falcatrua desde a contratação até... Na Copinha estavam investigando agora. Tem tudo. Não é só a 4ª divisão da Malásia que influencia os bookmakers. Lá no Uzbequistão tem bastante. Né? Então no meu clube teve prováveis desvios de recurso. Você, como gestores públicos, sabe que a gente não tem controle total de tudo, a gente não consegue fiscalizar todo mundo e não é dono do caráter de ninguém. Mas... E no meio dos atletas também, não estou, de maneira alguma, quero defender o atleta, primeiramente como conselheiro do clube, de uma falsa acusação, mas também não passa a mão na cabeça de jogador nenhum. Porque um jogador que entrega um jogo lá no outro lado do oceano por meia dúzia de reais ou de euros, daqui a pouco ele entrega um aqui também. E até hoje, vou citar um exemplo, não estou acusando também um jogador que me faz um gol, praticamente um gol contra na Libertadores, final da Libertadores, que é convocado para uma seleção e não era o melhor lateral do Brasil. Então existem coisas no submundo do futebol que a gente não consegue compreender. E passa desde as escalações da própria seleção brasileira, passa pela CBF, que a gente sabe que é uma entidade que de idônea não tem nada. Tem pessoas muito competentes trabalhando lá sim, mas nós sabemos que não são todas. Então, tu generalizar as pessoas é um erro, agora também passar a mão por cima das entidades. E a UEFA não é diferente. O que acontece dentro do campeonato italiano. As transações dentro da Europa... O campeonato italiano tem histórico de venda de jogo. Agora, mas assim, campeonato espanhol... Eles estão levantando... Aí tu é um apostador, tá? Digamos que nós 4 somos apostadores. Nós vamos querer apostar no nosso bookmaker, que o Maurício é o nosso bookmaker. Eu quero apostar nos 2 times do Vietnã, ou eu quero um time de Série A ou Série B, eu quero apostar no La Corunha, eu quero, sabe? O apostador pensa assim, eu sei porque eu sempre gostei de bolões, eu sempre gostei de jogos e sempre pratiquei esportes. Então, o futebol ele proporciona isso. O fanático que tem um recurso para apostar, ele quer apostar no seu clube. É oficializado em alguns países, sim, outros não. Eu acho que a gente peca muito isso aí aqui no Rio Grande do Sul, né? A maneira de fazer a captação de recursos. O Costela, como secretário de Estado nessa área, sabe muito bem. O secretário sabe as dificuldades que tem também o esporte, de tu sair dessa massa cinzenta, apodrecida que o futebol tem e tu conseguir fazer a captação para aquelas coisas, para a base, para projetos sociais com crianças carentes, que é da onde saem os grandes jogadores. Então, onde é que é o primeiro recurso a ser cortado? Qualquer tipo de governo municipal, estadual, federal, cai no esporte. Não que não seja importante, mas é o primeiro, no critério de prioridades é onde tu perde. E onde é que tu recupera esse dinheiro nesses países onde existem já máfias prontas dentro do futebol? Nos jogos, mas não legalmente. Então esse dinheiro das apostas, pode ver, foi para o bolso de um jogador, não foi declarado por um imposto, e toda essa articulação que teve dentro, eu acho que está 50% também, 50% de culpa e 50% de absolvição nesse caso. A gente não precisa ir até o Vietnã, é só lembrar da transferência do Neymar, as declarações supostamente não feitas, exatamente, do real valor de venda. Nós estamos falando da principal venda do mundo no ano passado, que até hoje ainda estão questionando a questão do Barcelona, etc. Eu acho que nós, como gestores, como torcedores também, nós queremos transparência, né? Tomara que não tenha acontecido nada, tomara que isso seja uma situação que não prejudique o rapaz como pessoa, mas nós, como gestores, nós temos que ver sempre que existe uma regra e um regulamento e que precisa ser respeitado, né? Nós gostaríamos de ter o futebol romântico, aquele futebol que tu leva a família no estádio, que é muito bem atendido, que não toma um saco de lixo na cabeça, que tem um vestiário limpo, um banheiro limpo para a família utilizar, que não tenha problemas na entrada e na saída, e não é muito longe, quer dizer, nós somos quase um estado bem encaminhado nisso, se formos comparar ao que acontece, por exemplo, em São Paulo, que hoje tu não consegue fazer mais um clássico com 2 torcidas, porque nem a justiça permite isso. Então nós temos que lutar sempre por isso, pela regra, pelo regulamento, que seja cumprido. Mas concordo que, infelizmente, o futebol não é o mar de honestidade que nós gostaríamos que tivesse, né? Bom, depois do intervalo comercial, eu vou querer saber do Jesse James,
deputado Costela, do Roberto Titz, o quanto o Wellington Silva, que foi citado, e eu cito a fonte aqui, pelo Diário Marca, como envolvido nesse esquema, assim como o Ander Herrera, do Manchester United, o Gabi, do Atlético de Madrid, o Ponzio, do River Plate, o técnico Javier Aguirre, ex-Zaragoza, também é citado nessa matéria, é citado pela promotoria. Vai ter que se defender. Não, porque daqui a pouco, desculpa te interromper. Ele tem o direito de defesa. Não, daqui a pouco teve um cara, um treinador, ou o cara da comissão técnica, de repente o jogo nem foi entregue, perderam na bola mesmo. Daqui a pouco quem recebeu foi o... E fingiu que entregou para receber o dinheiro e falou que não, o dinheiro não é para mim, o dinheiro é para o jogador tal, fulano, beltrano e ciclano. Ah, tá, recebi, e o jogador nem sabe de nada. Mas isso acontece no Uzbequistão, viu, Jesse James? Depois do intervalo eu quero saber o Wellington Silva, que é citado nessa matéria, o que ele acrescenta entre os relacionados do Inter, como está para a partida de amanhã. Já voltamos. Horas mais 4 minutos, bola rolando, já temos 30 minutos no Passo da Areia, São José 0, Avenida também 0, bola rolando também em Juí, tem São Luís e São Paulo. Olha, Jesus está chamando o São Paulo de Rio Grande, se não ganhar esse jogo, tá complicada a situação lá pros, como diz o Rec, os galácticos da linha do parque. Tá bonito aquele time do Clayton lá também, né? Clayton, o Diguinho, o Anderson Pico. Clayton como técnico, né? Clayton como técnico, eu acho que é uma experiência muito boa pro Clayton. Só que os times do interior estão bem nivelados também, né? O Brasil de Pelotas está fazendo um baita trabalho. Por cima, nivelado né? por cima. O Campeonato Gaúcho esse ano tá belíssimo, né? Que chamar por chamar, o Grêmio estava o papel de subestimado, o Grêmio tem tamanho. Mas o papel de subestimar os times do interior é nosso, né? O Inter e Grêmio, é nós que subestimamos, mas não tem galinha morta nesse campeonato. O futebol gaúcho, principalmente do interior, evoluiu de um tempo para cá muito, né? As equipes se qualificaram e é uma coisa que é muito importante no interior, que a gente percebe também, que as cidades, a comunidade passou a se envolver. E quando eu digo comunidade, não é um empresário só que vai lá e investe, a administração muitas vezes, até prefeituras municipais, como tivemos exemplos e ainda temos exemplos. Então o futebol no interior amadureceu, evoluiu muito, né? E aliás, aqui deixa eu fazer uma referência e o Caxias que eu diga, né? Exatamente. Aí o Caxias. Muito bem, obrigado. Muito bem, muito obrigado. Esse é até um assunto o Brasil e muitos outros, Né? Esse é um assunto interessante até para a gente abordar no programa. De que forma os órgãos públicos, as prefeituras e o governo do estado podem ajudar no futebol do interior? Porque em Santa Catarina, há 5 anos, se argumentava, não, mas os catarinenses têm 4 na Série A, ou 3 na Série A, 1 na Série B, porque tem apoio da prefeitura que aqui não pode. Até que ponto pode? Esse é o problema. Era esse ponto que eu ia abordar agora. O Campeonato Gaúcho, a Série A, paga bem. É um prêmio interessante para quem participa. 1,1 milhão para os clubes do interior. Mas tu consegue pagar para quem vive 6 meses, 1,1 milhão, tu paga o campeonato. Se tu conseguir te manter ali no campeonato, tu passa a vida inteira recebendo essa verba e tu paga o funcionamento do clube. O ideal é que fosse maior e que tivesse mais recursos para que o clube funcionasse um ano inteiro e muitas vezes aqui no estado eles funcionam apenas 6 meses. Mas a partir das divisões menores, esse é o cuidado que a federação deveria ter. E aí não é uma questão, são questões diferentes. Uma, naquilo que diz respeito à Federação Gaúcha de Futebol. Eu acho que teria que ter um olhar para a Série C, Série D, o nome que queira dar. Não sei exatamente como é dividido hoje. É a divisão de acesso e a segundona gaúcha. Essas todas, né? Deveria ter. Quando a Ubra passou das últimas divisões até a segunda, o acesso, e fizemos a final do Campeonato Gaúcho, nós conseguíamos, pela estrutura que nós tínhamos, com um salário mínimo, um outro jogador ganhando um pouquinho mais, ou seja, com um bom patrocinador, que na época era a própria Ubra, você conseguia montar um time para chegar na Série B, vamos dizer assim, e a partir daí ter que investir um pouquinho mais. Só que hoje, nós como prefeitura, nós temos dificuldade em ajudar.
Hoje o Ministério Público, e por conta até do bloco anterior, a gente sabe que existe realmente muita falcatrua em muitos lugares. Hoje você, como prefeitura, ajudar uma modalidade esportiva é muito difícil, é complexo. Nós tivemos uma dificuldade muito grande de ver essa questão do vôlei canoas, como auxiliar, etc. E aí nós tínhamos que entender que o esporte, não só o futebol, mas o esporte, deveria ser também política pública. E isso não é. Por não ser, as leis não ajudam. Nós temos muita dificuldade hoje. Se eu quiser hoje conseguir um patrocínio para uma equipe de futebol de Canoas, eu tenho que fazer que esse patrocínio não passe por dentro da prefeitura. Entrar dinheiro numa prefeitura e repassar para alguém é um grau de dificuldade muito grande. O envolvimento legal é muito grande. Então, eu acho que nós deveríamos pensar, e aí existe neste momento uma discussão que está no Congresso. O nosso deputado aqui, o João Derli, faz parte desse processo de discussão. O Ministério dos Esportes, o COB, precisam se entender. Nós precisamos de alguém que entenda de gestão desportiva e não de paixão desportiva. É muito fácil um ex-atleta conhecido ir para uma tribuna e fazer um discurso, mas na prática gerir o esporte hoje é muito difícil. Nós não temos uma política pública de esportes. É muito difícil tu fazer hoje uma lei municipal de apoio. São Paulo, Santa Catarina tem fundos e mesmo assim o Ministério Público de São Paulo está em cima disso para poder repassar para os clubes do país, da sua cidade, no caso. Então é muito complexo porque nós não temos uma lei definida e deveríamos ter, e como não temos, dependemos da federação. Por isso que eu disse que são duas coisas diferentes. Uma é entender que o esporte deveria ser uma política pública, porque nós estamos falando aí de segurança, de saúde, estamos falando de social quando se trata de esporte, nós não temos no país. E segundo, a federação entender que para se chegar a uma Série A do Campeonato Gaúcho, não é Grêmio e Inter que tem que ser referência. A referência é o São Paulo que está em último lugar. A referência é quem caiu no ano passado ou quem subiu esse ano. Esta é a referência. Esse time precisa de ajuda. Será que 1,5 milhão para o Grêmio vai definir a vida do Grêmio ou do Inter? Mas com certeza define de um time que está na Série B ou na Série C. O Jairo Mendes manda uma mensagem aqui perguntando por que o Cerâmica de Gravataí quebrou. Porque caiu, foi rebaixado. Canoas. O Canoas, quando foi rebaixado, parou de disputar os campeonatos. E nós tivemos o Cerâmica, aliás, está voltando. 15 de Campo Bom. É o que, exato, eu ia citar dois exemplos, o 15 de Campo Bom, porque é aqui da região, e o Frederiquense, vamos lá. Sim. E tantos outros clubes que nós tivemos como exemplo. Então eu quero concordar em 100% do que tu disseste. O que falta, na verdade, são políticas públicas envolvendo o futebol. Porque o futebol não é o jogador em si. Não é apenas isso, é o que ele representa para o jovem, para o adolescente, para a criança, é a drogadição, é a retirada, é uma qualidade de vida, é a formação do jovem, ele colabora na educação, é todo um contexto. Porque quando ele chega na Série E, ele está formado. Ele já é o adulto, vamos dizer assim, né? Ele já está envolvido na sociedade em todos os aspectos. Mas eu estou preocupado com a categoria, com o clube que não consegue mais investir na categoria de base, Maurício. Que não tem mais lá a criança, o adolescente, que é o menino de 10, 11, 12, que só os grandes clubes conseguem se manter hoje. Quais são os clubes hoje que nós temos aí, essa meninada de 10, 11, 12 anos jogando futebol? Quer ver um exemplo? Que está aí e que agora vai participar certamente do gauchão, que é o Santa Rosa. Como é que começou o Santa Rosa? Lá no interior do estado. Com a meninada, foi se formando e que hoje é um clube. Mas onde é que ele busca o recurso e conseguiu buscar? E que poucos se conseguem. E que aqui, vamos lá, o vôlei e tantos outros conseguiram. Por intermédio do Pro Esporte, que é uma gota d'água no oceano. É uma gota d'água do que nós precisamos. Então, sim. Eu acho que a federação, mesmo o papel que representa e tem procurado fazer no gauchão, mas ela tem que voltar um pouquinho mais. Ela tem que voltar lá para se preocupar muito. E acho até que está acontecendo, mas tem que se envolver mais com a C, com a D, né, com aquele que nem está na C e da D, ele quer chegar.
Então, há um envolvimento... E que se chegar, vai gerar renda para os clubes e para a federação. E que o raciocínio é o contrário. É o contrário, concorda, contigo? Quer dizer, o Luan do Grêmio não foi formado no Grêmio. Entendeu? E veio para cá como sendo categoria de base do Grêmio. Alguém formou ele. Aí você vai buscar... hoje tem times de empresário, né? E foi interessante que o deputado tenha colocado. Nós temos um agradecimento muito grande ao ProEsport Canoas. Hoje Canoas tem projetos aprovados no ProEsport, porque nós tivemos a iniciativa de buscar isso. Canoas, eu já falei aqui em outras reuniões, em outros programas, Canoas hoje é a cidade que mais investe no paradesporto no estado, talvez no Brasil. E isso se dá graças ao ProEsport. Como Canoas foi buscar no governo federal alguma coisa de lei de incentivo para promover esporte. Só que essa questão toda, ela passa por uma ideia social que, no caso, como prefeitura, nós temos que atingir uma série de crianças e adolescentes, etc. Mas eu não sou clube, prefeitura, não sou clube. O clube hoje vai ter que quase que se profissionalizar ou buscar um empresário que vire dono do clube. Mais investidor. Mais investidor, né? O próprio modelo italiano, que é muito interessante, a cidade abraça os clubes da cidade, aquela coisa toda. Hoje nós não temos essa política, infelizmente. E tu começa colaborando com o tema, qualquer cidadão, qualquer entidade que tentar fazer o seu cadastro e mandar o seu projeto para aprovação no Ministério dos Esportes, tu vai ver a burocracia e a dificuldade que é para o leigo. O tanto que se exige, né? E é o leigo que é o bem intencionado. Porque o mal intencionado dentro desse sistema são as pessoas que sabem captar o recurso. Entendeu? As pessoas são estudadas e tu contrata uma pessoa estudada. Então, essas máfias prontas que existem no esporte no Brasil, o problema não é que tu identifica, porque quem tu identifica, tu exclui do processo, tu tira. O problema é quem está dentro dessa máquina e tu não consegue identificar. Porque é quem produz essa máquina. E é um trabalho dos deputados, dos prefeitos, e aqui eu mando um abraço para 2 gremistas, o Busato e o Germano, qual eu já trabalhei com eles, são pessoas maravilhosas, estão fazendo um ótimo trabalho. Mas agora tu vai ter que mandar um abraço para a Gisele, a vice-prefeita, que é colorada. Olha, Gisele, o maior prazer, não sabia. Já não mando mais abraço pro Busato. Não manda mais abraço pro Busato, é só pra Gisele. Depois do intervalo, os palpites dos nossos convidados para a partida de hoje. E vamos deixar o Jesse Júnior falar do Wellington Silva, porque esse assunto tá pendente ainda. Já voltamos. E 17, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você no site centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar 1786 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 385. A Pé de Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse pdeapoio.com.br e faça sua compra online. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A boutique de acessórios para o seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos de marcas. Avenida da Cavalhada, 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 3095-0101. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e o preço para lá de justo. Bascaria fica na Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Tem vasto estacionamento se você quiser comer lá, mas pode também pedir em casa pelo 3061-6262. O Top 5 tem o melhor custo-benefício e olha, a pizza é um espetáculo. 3061-6262. Jesse James, para a gente não ficar pendente com esse assunto. Wellington Silva relacionado pela primeira vez. Tem vaga para ele no time titular. Muitos querem tirar o Patrick para que ele jogue. Olha, Maurício, eu acho que assim, o Patrick e o Wellington Silva fazem funções para mim totalmente diferentes.
Citou um problema pessoal dele que com certeza pode afetar no campo, assim como qualquer jogador pode estar com problema familiar, um problema financeiro, que também tem, às vezes faz maus investimentos, né? Isso aí altera. Às vezes a namorada meio faceira deixa o atleta também um pouco mais distante do seu foco. Mas assim, eu acho que o Patrick está conquistando o espaço dele. Eu acho que o Inter começou a acertar agora na montagem do time da cozinha para frente. Eu acho que nós vamos ter, pela primeira vez em longos anos, 4 bons zagueiros, que isso aí é importante tu ter. Entendeu? Lá na frente tu resolve. Aí Quem são os 4 que você cita? Vamos lá. Klaus, Cuesta, o Moledo e o Thales, o Danilo Silva. Thales. Isso. Danilo Silva já é quinta opção. O Paluga teve aqui falando, eu acho que o Thales e o Moledo é uma baita zaga também. Agora tu tem um... Foi a zaga do time reserva do Odair essa semana. Tu tem um Cuesta, tu tem um zagueiro canhoto também. O Cuesta, baita no zagueiro, o alemão também, o Klaus, nossa. Eu contestava ele aqui e mordia a língua. Eu não conheço tanto esse Dudu, né, obviamente. Eu só não tenho a garantia de que, discordo um pouco, que a zaga do Inter seja tão boa assim. E não sei se esse Patrick vai ser lateral esquerdo, porque hoje ele está fazendo de tudo um pouco pelo lado esquerdo, porque por circunstâncias como o Grêmio não está completo, o Inter também não está completo, tem jogador fora de forma e tal, e acho que ele está... O próprio Patrick ainda não está em forma. Visivelmente não está em forma, por isso que eu acho que ele está num bom momento, e ele é hoje talvez o melhor jogador do Inter ali, mas não sei até onde vai. Mas na esquerda ali o Iago está muito bom. O Iago está mais uma vez confirmado entre os titulares, o Wendel sequer foi relacionado. Tá com a chance, é um guri da base com chances. Mas acho que o ataque do Inter é muito bom e acho que esse jogador, o Wellington, aquele também, como nós falamos do aquele, Ganso, esse Wellington é um belo jogador, acho que tem tudo para ser titular, eu acho um baita jogador. Não, e são competições, como a gente tem uma grade de competições tão grande assim. Eu acho que dá para. E é um treinador que gosta de testar, por já ter trabalhado com a base da seleção brasileira, já ter sido atleta, ter o último título de campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Ele estava nessa lista de atletas aí, junto com uma série de jogadores que também seguiram na vida esportiva. Então tem o conhecimento de campo, ele tem o conhecimento, porque ele é um estudioso do futebol. Ele tem o respeito dos maiores craques do Brasil, Felipe Coutinho, Neymar e companhia limitada. O pessoal convida ele para participar. Eu acho que hoje esse rodízio dele eu acho que é muito importante. Acho que o ataque do Inter hoje é muito bom. Do D'Alessandro para frente. Acho que o grande problema do Inter é justamente a zaga. Eu não vejo assim uma grande zaga ainda. Precisa se afirmar ainda. E acho que o grande problema do Inter, digamos que essa zaga venha a ser boa, que feche, enfim, dê tudo certo, tomara que não. Mas eu acho que a saída de bola, os cabeças de área, Dourado, seja lá quem for ali lá, acho que hoje esse é o grande problema do Inter. Pode ser o antigo centro-médio, né? É o antigo centro-médio, exatamente. Característica tocando, palpites, deputado Costela. Grêmio Independente. 1-1. 3-1 pro Grêmio. Se fizer gol no primeiro tempo, senão não vai ter perna, vai perder o jogo. Jesse James. 3-1, camisa vermelha, Independente. Tá secando. Eu vou no palpite do 0-0. Eu acho que a decisão é na arena e que o tá Grêmio sempre leva. em cima do muro, né, tio? Eu tô em cima do muro, mas é análise também. Não né? sai 0-0 de lá. Saberemos a partir das 9h45, amanhã, 13h, a repercussão Quer saber completa dessa partida. quantos expulsos? Vamos saber depois. Até amanhã.